Olá, bem-vindos ao podcast do grupo Arthur Aguiar, Fabiano Marim, Yuri Roberti, Jennifer Correia e Pedro Henrique para a matéria de Mídia e Realidade Brasileira do professor Eli Borges. Crítica da Razão Negra é um livro escrito pelo professor africano Akin Mbembe, publicado no ano de 2014. A intenção do autor ao escrever sua obra foi a de estruturar debates acerca da era pós-colonial e como o eurocentrismo é sentido nos dias atuais, além de como ele deve ser combatido. Para ele, o conhecimento filosófico e científico do mundo não se restringe às limitações europeias e ocidentais. Por isso introduz o conceito da razão negra, que, segundo ele, serve para classificar em suas palavras imagens do saber, um modelo de exploração e depredação, um paradigma da submissão e das modalidades da sua superação e, por fim, um complexo psiconírico. Desse modo, Mbembe chega à conclusão que o que se pensa sobre a sociedade negra é fruto desse longo processo histórico. No capítulo de abertura, a obra traz para a discussão a necessidade de se pensar o conceito de raça como uma referência à história daqueles que se opuseram aos parâmetros de opressão e sujeição. O autor trata a raça como um sentido não físico, pois, ao contrário disso, é criado abstratamente para desviar a atenção de outros conflitos sociais, como os de classe e a guerra dos sexos. O Ocidente é então introduzido como responsável por uma rede de denominações exageradas acerca da África, vista como a parte ruim do mundo, uma sociedade desprovida de humanidade. Entretanto, existe ao mesmo tempo um movimento de argumentação da necessidade de guiar esses povos a um comportamento mais correto, mas que nunca deveriam ser explorados e tratados como inferiores em detrimento de outros. Essa corrente de pensamento propiciou o surgimento do colonialismo, um mecanismo encontrado pelas forças europeias para construir sua hegemonia no mundo. Atrelado a isso, fizeram uso da efabulação, ou seja, a narração de fatos imaginários relacionados à imagem europeia. Para dar seguimento às suas análises, o autor diz que o capitalismo, com efeito, deu força às percepções pré-existentes acerca do negro. Pré-existentes, pois, mais cedo, as pretensões expansionistas também reforçaram o movimento de opressão à população africana. A transnacionalização da condição negra é, portanto, um momento constitutivo da modernidade, sendo o Atlântico o seu lugar de incubação, afirma Mbembe. Nesse sentido, é possível dizer que o continente europeu tomou posse do termo raça para designar povos inferiores a si, remetidos a vínculos de submissão e injúrias. As opressões estabelecidas são incontáveis, mas tem o comércio negreiro como seu ápice. Com ele, as sociedades se tornam como entidades distintas e individualistas, que estão enclausuradas em um contexto existente para a formulação de relações de dominação. Os negros, então, são aqueles componentes sociais dotados de animalidade e alvos de exploração. De fato, o período correspondente ao início da perda jurídica dos homens africanos é entre os anos de 1630 e 1680. Mas no vigor do século XXI, a lógica opressora estruturada se reacende com mais vigor. Contudo, não são correspondências independentes na medida em que se compõe um cenário desenvolvido durante muito tempo em que implicou em diversas transformações sociais. A comercialização de corpos negros, por exemplo, cultivou o surgimento do capitalismo mercantil. Nesse sentido, justifica o crescimento da força dessas ideologias segregadoras na contemporaneidade pela globalização, pelas teorias eugenistas surgidas pelo darwinismo e por outros fatores. Aponta, ainda, para um receio em relação à possibilidade de se surgirem mecanismos atuantes nessa separação entre raças, resultados dos grandes avanços tecnológicos dos últimos anos. O segundo capítulo do livro leva o título de Poço da Alucinação, e aqui o autor trata sobre as relações existentes entre os termos África e negro. Na sua primeira subseção, Uma Humanidade Prorrogada, ele evidencia que houve um atraso muito grande no uso do termo negro. Somente no século XVI, ele apareceu em uma obra escrita, de língua francesa. O negro, então, ele é descrito pela concepção ocidental como um ser desprovido de inteligência, apenas movido por emoções. Ele é marcado pela selvageria e também ele é possuidor de formas intrigantes que não é possível se encontrar em outras raças. Ele também é marcado por uma força bruta e pelos seus impulsos nervosos e de raiva. Mbembe faz uso também de uma cena de Frantz Fanon para que melhor exemplificar como o negro é construído por essas concepções deturpadas.
Na cena, ele é descrito como algo feio e assustador, que está sempre tremendo, que está sempre com fome, está sempre sofrendo. Então o branco se intimida com isso, com essa postura dele de amedrontado e se sente ameaçado, pensando que são vítimas da população preta. Então as falsas ideias criadas acerca do negro estimularam o surgimento de uma ideologia opressora, que de certa forma modifica as relações na sociedade. Ela então é classificada como um invólucro, que é dificilmente de ser separado, dificilmente de ser mudado da sociedade, uma vez que ele é estratificado. No século XIX, por exemplo, é então o momento em que essas ideias se consolidam ainda mais. O processo de transformação do corpo negro é descrito pelo autor como em 3 etapas. Na primeira, ele é extraído da África como homem mineral. No Novo Mundo, ele é fundido então como homem metal. E por fim, na Europa, ele é comercializado como homem moeda. Então, assim, há a produção do negro, com letra maiúscula, que é aquele ser humano transformado em objeto. A reviravolta ideológica também é trazida aqui para a discussão. Segundo o autor, ela só foi possível devido à presença do materialismo, do positivismo e das vanguardas europeias. A partir desse momento, os aspectos da cultura africana, como os da religião, passam a ser objeto de análise e de estudo de artistas, de pensadores, de cientistas, porque lá, segundo eles, seria possível resgatar alguns valores vitalícios da humanidade. É por isso que alguns autores negros tratam desse termo como o seu instrumento de renovação, porque por eles conseguem se autodeclarar, se autoidentificar, se anunciar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, todas essas ideias não eram suficientes para combater, de fato, a matriz racista que estava crescendo na ideologia da sociedade. Teoricamente, não se poderia mudar as características biológicas de cada um, porque enquanto ao negro estava inscrito o instinto e a sensualidade, ao branco estava instinto a civilidade. Então, quando o autor pensa nos mecanismos utilizados pelos brancos para efetivar essa ideologia na sociedade, o autor aponta que eles utilizaram da fé, da doutrina e do direito para reforçar o seu discurso antissemita, além também de terem feito a utilização de mecanismos teológicos, políticos, econômicos e também sociais. Então, com isso, a fantasia da supremacia branca foi sucedida na medida em que representava um modo de vida ocidental que era conveniente para todos que estavam ali inseridos naquele contexto. Por outro lado, o bem-estar do homem e a sua comodidade na sociedade era conferida ao passo das agressões que eram causadas à sociedade preta. A violência vivida levou a uma diferença gigante na distribuição de valores da vida dos indivíduos, como direitos civis, privilégios, recursos humanos, entre outros. É daí que vem o nome humanidade prorrogada, porque, segundo Mbembe, essas concepções de inferioridade apagam a presença do negro na história mundial. Então, por mais que eles tenham se tornado importantes no surgimento do capitalismo, por exemplo, tudo que lhes foi produzido é retirado deles como se eles não tivessem posse de nada. Na sequência, inicia-se a discussão acerca do nome África, usado para designar um espaço físico existente, obviamente, mas que também é acompanhado de uma rede de outros adjetivos, que geralmente estão associados a ideias e alguns estigmas de precariedade, insalubridade, fome e pobreza. Segundo estereótipos criados pelo Ocidente, ali se encontra a parte da vida humana que vive submetida à condição de ser vazio. Então eles compõem uma sociedade impotente, mergulhada na selvageria, aqui reforçado pelo autor, e afetada também pela feitiçaria e pelas pestes e doenças. Então, na medida em que eles são certificados como uma civilização à parte do resto do mundo, a África tem a sua humanidade invalidada. Por fim, o autor diz que esse nome abarca sentidos e conceitos ao mesmo tempo fora da vida e para lá da vida. É por isso que quando a gente se pensa no nome do continente africano, geralmente estão associados ali termos sem sentido. A pauta aqui sugerida pelo autor é também mostrar que a raça sempre foi o principal parâmetro no estabelecimento de conflitos, segregações, violências na história da humanidade. Então a modernidade, segundo ele, nada mais é do que apenas um momento novo na história para situar as expansões europeias. Então criticar, analisar e estudar a modernidade são ações que caminham paralelamente com a necessidade de se entendê-la como algo regido pela raça, que é essa dimensão imensa, que é o seu maior significante, e que é ela também que, ao mesmo tempo, alimenta os processos de exclusão,
segregação, pelos quais tenta isolar, eliminar e até destruir fisicamente determinado grupo humano, segundo as palavras do autor. O autor, então, define a modernidade como um mundo de raças. Isso é fácil de ser percebido quando se pensa na corrida para a conquista das terras africanas, porque mostrou que, de fato, a raça funciona como artefato de ordenamento político e técnica de domínio. A colonização, por exemplo, foi um mecanismo encontrado pelo Estado de criar raças e, tendo controle sobre elas, formular hierarquias e relações de dominação. O seu fundamento primordial consistiu basicamente na mesclagem forçada de povos de diferentes culturas, ideologias, línguas e também religiões. E esse interesse pelos estrangeiros e os recursos que ele tinha em suas terras cresce ao mesmo passo que ali a sociedade europeia adere ao pensamento racial. Então, a divisão pautada na raça se torna como uma arma na guerra civil. Então, o maior reflexo disso tudo, segundo Mbembe, é a reiteração desse conceito de um ser superior, que é capaz de pensar por si só, dotado de racionalidade e que ao mesmo tempo é culto. Porém, ele não poderia ser uma pessoa negra. Então, a questão do domínio de raças é reforçada sob o controle da ideologia ocidental. Enquanto a Europa, há o outro mundo, que são ali as sociedades componentes de uma esfera além das suas muralhas e que são inferiores, porque nessas terras não há ordem social e os seus homens são objetos aptos à exploração. Então, é por isso que os diferentes fenômenos coloniais, por mais que eles sejam numerosos, no fim o seu significante em comum é sempre a raça. Na França, por exemplo, a gente teve alguns movimentos como o nacional colonialista, que reunia algumas famílias da burguesia e outras posições favoráveis da sociedade na luta pelo reforço da diferença racial. Então ali se criava a ilusão de que a sociedade alcançaria a salvação por meio da separação entre as raças e que ela poderia assim ser embranquecida, semelhante ao que ocorre no Brasil mais tarde. Então, com isso, eles conseguem também classificar o colonialismo apenas como um mecanismo assistencialista e de misericórdia aos povos inferiores. Para finalizar o seu capítulo, Mbembe mostra que há certa ironia no fato de que a África sempre foi tratada com inferioridade, mas, ao mesmo tempo, alguns poetas e autores utilizavam dela como um artefato de retirar material para suas obras, porque isso alimentava o imaginário das pessoas que classificavam ela como um poço de fantasias. O autor começa o capítulo explorando a origem do discurso do negro, que, segundo ele, teria origem em 3 acontecimentos marcantes: a escravatura, a colonização e o apartheid. O princípio que ele deseja abordar, portanto, é como os eventos históricos que se sucederam em relação ao negro contribuíram para que este se desvinculasse do próprio passado, memória e história, desapropriando-se de si mesmo, e o desejo que surge a partir daí de resgatar sua própria identidade africana e conhecer verdadeiramente a si mesmo. Para entender um pouco mais sobre essa história, o autor ele faz uma análise interessante do capitalismo. A expansão marítima e mercantil europeia deu origem a instituições como a plantação e a colônia, que configuraram uma nova ordem política e econômica vigente na Europa. A expansão do liberalismo só foi possível devido ao trabalho escravo, né, que foi essencial para que esse modelo, esse sistema econômico e político fosse consolidado e permitindo o avanço da Europa em relação ao mundo, né, ao redor do mundo. Então, o escravo negro ele era tratado como um corpo-objeto, né? Ele não era considerado como um ser humano, mas ele era tratado como uma mera mercadoria. Então, ele era valorizado de acordo com as suas qualidades, que poderiam oferecer uma produtividade maior ao trabalho, e desvalorizado na medida em que era desgastado. E a partir do momento que o escravo ele morria, não era como se um ser humano estivesse morrendo, era como se um produto tivesse acabado a validade, né? Então, o escravo ele foi fundamental para a consolidação da exploração europeia ao redor do mundo, nas colônias, nas plantações, e ele foi a base desse sistema liberal que começava a se consolidar, do sistema capitalista que começava a surgir como mais parecido com como nós conhecemos hoje na Europa. É evidente, então, que a dinâmica capitalista que se desenvolveu a partir das colonizações restringiu o mundo com uma ampla rede comercial, em que os espaços permitiam uma constante expansão de interesses materiais, relações comerciais, mercadorias e alianças que proporcionassem um constante fluxo de capital. É daí, inclusive, que surgiu o direito internacional, como uma forma de regulamentar esse fluxo comercial, respeitando a soberania dos estados nacionais. A democracia também, cujos alicerces sustentam no liberalismo, é intrínseca à globalização que adveio do colonialismo, e não se existe sem ela. Essa dinâmica torna o liberalismo um sistema dual. Ao mesmo tempo que ele defende a liberdade, ele a destrói. Ou seja, para produzir a liberdade,
de um lado, é necessário promover restrições, controles e limitações de outro. Tudo isso é fundamentado na ideia de medo, de estar constantemente construindo uma visão de um perigo exterior que ameaça o sistema e criando formas de proteger os indivíduos dele. Essa ameaça é representada pelo escravo negro, cuja liberdade foi sacrificada para a consolidação de um sistema que aparentemente incita e estimula a liberdade, mas, de certa forma, promove a restrição dos negros e de diversas minorias para que isso possa ser consolidado. O medo racial, portanto, sempre foi um dos pilares da cultura do medo intrínseca na democracia liberal. Ela proporcionou o crescimento dos processos de controle e coercitividade que se representam como contrapartidas das liberdades. E sendo o negro a encarnação desse medo, ele representa um papel fundamental na formação de tais contrapartidas. Isso é perceptível na história norte-americana, que o autor faz questão de ressaltar, em que as revoluções de independência e a democracia conviveram junto com a escravidão dos negros, o que comprova que a consolidação da ordem liberal, nos Estados Unidos e no mundo ocidental, se fundamentou no racismo e na imposição racial, contradizendo a própria noção de liberalismo, enquanto sistema que promove a liberdade. O fim da escravidão também não implicou na libertação dos escravos que foram legalmente recém-libertos. O paradigma do negro tornou-se ainda maior. Uma raça que foi levada ao território americano à força, desapropriou-se da língua e da cultura de seu próprio povo, que seria na África, e incorporou-se à realidade americana. Entretanto, ela não foi considerada de fato americana. Ou seja, ao mesmo tempo que os negros eles se esqueceram, de certa forma, do seu passado e da sua africandade, eles foram levados a forças para os Estados Unidos, incorporaram elementos da cultura norte-americana, mas não eram considerados como cidadãos e pessoas que faziam um papel ativo na sociedade americana. Então, acabou que eles eram um misto de nenhuma coisa e nem outra, e funcionavam como um empecilho para a democracia. Os brancos que dominavam a política, eles tinham medo de como os negros, eles, por terem sido forçados a ir para lá e não fazerem parte de fato da sociedade americana, do quanto eles poderiam atrapalhar a consolidação dos interesses daquelas pessoas, que seriam os homens brancos. E justamente por essa cultura do medo, essa ideia de que eles poderiam, a qualquer momento, reivindicar direitos iguais a todos aqueles da sociedade, os brancos, acabou que se instaurou esse regime de segregação, justamente para poder separar os brancos dos negros e continuar com essa ideia de separação entre os dois, né? E existiu uma ideia também que era muito bem discutida naquela época e bem vista pelos brancos, que a democracia liberal ela só poderia existir com a segregação dos negros e com o isolamento dos brancos entre os seus semelhantes. Então, isso era uma ideia que por muito tempo foi aceita, e justamente isso que legitimou toda a segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos até meados aí da metade do século XX. Uma discussão que também é abordada pelo autor, que era muito discutida pelos homens brancos na época da segregação, é se os negros poderiam ser considerados homens como os outros, ou seja, se eles poderiam ser considerados como portadores da humanidade, né? Se eles eram parte da humanidade como homens, ou se eles seriam um misto entre animal e homem, ou mesmo seres animalescos e, portanto, não dignos de nenhuma humanidade. Na visão dos brancos, os afrodescendentes não poderiam ter a mesma humanidade que os outros seres humanos, uma vez que a sua origem indígena e primitiva nada teria contribuído para o projeto de universalização e racionalização da humanidade, qual decorre, segundo os brancos, o conjunto de direitos e valores, assim como foi com eles, né? Com os europeus, no caso. Os negros, entretanto, ao invés de defender a sua humanidade baseando-se no princípio da igualdade, ou seja, ao invés de eles defenderem que são seres humanos assim como os outros, tentando se igualar aos brancos e aos outros povos, eles se baseiam no princípio da diferença para dizer que eles são também seres humanos, porém diferentes, né? Que eles têm os seus traços, eles fazem alusão, eles buscam toda aquela sua cultura africana, a sua ancestralidade, sua africandade, seu passado, as suas línguas, as suas religiões, todos aqueles elementos que eles fazem eles serem considerados como negros africanos e que remetem à sua cultura e seu passado, à sua história, eles resgatam esses elementos para provar a sua humanidade, que eles também têm uma cultura, eles também têm línguas, eles também têm religiões, eles também têm o seu povo, sua organização social. Então tudo isso eles ressaltam que eles são seres humanos, porém eles não são seres humanos como os brancos. Eles são seres humanos, um povo único, uma raça única, e que também é digna da humanidade por todo o seu passado, história, memória e cultura. O texto também traz a discussão acerca do futuro dos negros, no que tange às diferenças entre eles. É necessário que se olhe para o passado para não repetir a submissão e a exploração desse grupo de pessoas novamente, não permitindo que eles voltem a ser desumanizados e tratados como mera mercadoria, subjugados à condição de objeto. Entretanto, ao olhar para o futuro, não se deve tentar concentrar o negro em torno de uma única concepção,
com a destruição das diferenças ou a imposição de uma língua única. Porque é preciso entender que o negro, existem diferentes tipos de negros, né? Então, deve-se reconhecer essas diferenças e entender que há uma identidade que ainda está em construção e que se alimenta de todas essas diferenças, seja através do ponto de vista geográfico, étnico, linguístico ou de tradições herdadas através do encontro do negro com outros povos e raças ao redor do mundo. Também é feita uma discussão acerca das influências religiosas externas que moldaram a história da África e a dinâmica de ocupação territorial dos povos no continente. Nesse sentido, o Islã e o cristianismo tiveram grande influência na construção da identidade dos africanos. O islamismo remete ao passado pré-colonial africano, onde durante séculos a religião se expandiu do Oriente Médio à África através de diversas guerras santas que permitiram a expansão muçulmana e sua assimilação entre os negros africanos. O cristianismo, por sua vez, ele chegou na África através do colonialismo europeu e da expansão marítima, que instituiu o domínio europeu na África, na região, né? E o cristianismo ele encontrou um ambiente fértil na África para o seu crescimento. Os povos africanos encontraram no discurso cristão da salvação pela fé, da redenção, da ideia de um Deus herói que morreu na cruz, uma imagem tanto quanto mágico-poética, que criava uma fantasia interessante e de eficaz assimilação. É fato que ambas as vertentes religiosas sofreram influências das tradições e religiões pagãs africanas, incorporando elementos simbólicos e formas de interpretação específicas, mas que, no entanto, não desmembraram o sucesso e a permanência nem da doutrina cristã e nem da tradição islâmica no continente. Portanto, o autor ele finaliza esse capítulo dizendo que a África, na tentativa de abraçar o mundo, acabou sendo submetida às exterioridades desse mesmo mundo. Em seu quarto capítulo, O Pequeno Segredo, o autor se afasta das preocupações frequentes ocupantes dos debates sobre a memória, a história e o esquecimento, querendo focar no modo de pensar sobre as inscrições da colônia no texto negro e a dificuldade de sua definição por conta da variação das formas negras de mobilização da memória segundo as épocas. Especificando seus modos de representação da existência colonial, que vão desde a comemoração ativa ao esquecimento, passando pela nostalgia, ficção, recalcamento, amnésia e pela reapropriação, até diversas formas de instrumentalização do passado nas lutas sociais em curso. Que essas forças complexas de representação, como a memória, a lembrança e o esquecimento, são atos sintomáticos, tendo sentido apenas em relação a um segredo que não é verdadeiramente, mas que recusamos a confessar, vindo de uma operação física e de uma crítica do tempo. Se volta, por fim, aos aspectos da memória negra da colônia, que por um lado a fazem dela um lugar de perda e por outro um lugar da constituição de uma dívida. Que construir a memória da colônia não é apenas implicar-se num trabalho psíquico, mas também uma crítica ao tempo e aos artefatos que pretendem ser os substitutos últimos da própria substância do tempo. Em Histórias do Potentado, nos é apresentada a natureza das escritas negras e como a colônia é representada e moldada, recebendo uma força inaugural dos negros, dado como um duplo do corpo vivo, atribuída de uma psique. Vem daí o desenvolvimento de uma fenomenologia da colônia, chamada na psicanálise de experiência do espelho, através de sua cultura. É como se fosse aquela coisa da criança se moldar a partir do que ela está vendo dos pais, a partir do crescimento da mesma. O autor apresenta, a partir das teses de Fanon, sobre a violência colonial e o seu sistema, e como tal moldou os seus colonizados, o que explica o não estranhamento da centralidade da colônia no discurso sobre a estruturação do eu negro. Em O Espelho Enigmático, o autor foca mais em como a colônia moldava a imagem do negro na sociedade e seus diversos estereótipos. Continua a citar as ideias de Fanon em como se constitui a raça no mundo colonial. Para Mbembe, a raça é simultaneamente imagem, corpo e espelho enigmático dentro de uma economia de sombras. E para Fanon, o que constitui a raça é, antes de mais, uma certa força do olhar que acompanha um tipo de voz e, eventualmente, de toque. Expõe como o negro se prende a um véu moldado a si, sendo objetificado, até mesmo visto como com um instinto sexual não domesticado. Que até tem aquela questão do branco ter um pouco de inveja do negro, pelas suas partes íntimas, etc. Fanon cita que o racista, que projeta suas alucinações no negro, se comporta como se tal, partindo da imagem que construiu, existisse. Em Erotismo da Mercadoria, o foco já passa para o processo do tráfico de pessoas e sua ligação com o desejo, e como uma das características da colonização foi sua produção de tais.
O desejo seria a construção da colônia por cima dos colonizados, de histórias em cima de bens materiais. Um pequeno segredo dela é a submissão do indígena através do seu desejo, que tal submissão leva o colonizado para fora de si. Em O Tempo Negro, o autor se questiona o que é o tempo e o que se deve entender de tal. Cita Merleau-Ponty, que fala do tempo como aquilo que encontramos, inevitavelmente, no caminho até a subjetividade, que ele é a característica mais geral dos fatos psíquicos. Mbebe volta a falar da memória e em como podemos adaptar ela e até mesmo a recordação como base da afirmação de Merleau-Ponty, que ambas são formas de presença do passado na consciência, seja ela racional ou onírica e imaginária. Mbebe, então, começa a demonstrar tais recordações e memórias e seus exemplos no âmbito literário. No texto literário, em quesito dos negros, as linguagens de recordação dependem da crítica que se faz do tempo. Já no romance, o tempo, assim indicado, não é um processo que podemos limitar a registrar sobre a forma, por exemplo, de uma sucessão de instantes. O tempo em si não existe, mas sim nasce de uma relação contingente, ambígua e contraditória, sendo o tempo algo sempre aleatório e provisório. Já a memória e recordação só teriam sentido em relação à ideia segundo a qual o tempo é. Na realidade, uma espécie de antecâmara do real e da morte. Mbebe termina então fazendo uma análise do primeiro capítulo de La Pouca, de Cosse e Foin, onde o tempo desvela-se pela sua capacidade de deixar vestígios de um acontecimento primordial, que por consequência vive-se, vê-se e lê-se na paisagem. Que acerca de tal obra, podemos ver que é um romance que faz do corpo o lugar de memórias por excelência, onde ele é predisposto para o disfarce e para os enfeites. Em Corpo, Estátua e Efígies, logo no início, Mbebe cita como as estátuas, efígies e os monumentos coloniais desempenham precisamente a função de armadilha. São, antes de mais, objetos feitos de toda a espécie de materiais e que tais constituem blocos inertes, eretos, aparentemente mudos. Trata-se de objetos que, em sua maioria, representam a forma do corpo humano ou de um animal. Representam mortos, que não existe nenhuma estátua sem a fusão da objetividade, subjetividade e da moralidade, com o ideal de tais estátuas dos mortos preservarem na sua representação a qualidade de quem já foi sujeito. Além de tais estátuas, existem outros objetos, monumentos e infraestruturas que precisam ser citadas. Estações de caminho de ferro, palácios dos governantes coloniais, pontes, campos militares e fortalezas. Tratando-se dos séculos XIX e XX, a missão da arte ainda é concebida de modo para-religioso, num pensamento que a arte deve salvar o Ocidente da sua infeliz memória e dos seus medos recentes. Que ao fazê-lo participa de uma narrativa heróica e que para tal efeito deve convocar as chamadas forças adormecidas, que ao seu modo as leva a uma espécie de festa e de espetáculo, e que na colônia a festa adquiria um aspecto mais selvagem. Para que tais obras e outras infraestruturas aparecessem, vieram de cima de crânios de reis mortos, tendo seus caixões abertos e todos seus objetos avaliados antes que os museus os pegassem para si. Tal chamado regresso dos mortos tem por função induzir os colonizados ao transe, já que passam a ser obrigados a celebrar um sacrifício sem Deus nem antepassados. E a economia da colônia passa de simbólica para uma grande dádiva. Mbebe começa a relacionar tais objetos que foram cedidos aos indígenas e como muitos lugares públicos africanos ainda os têm, mesmo após sua independência, como uma forma de poder e de dominação, que tais vestígios são sinais de lutas físicas e simbólicas que tal forma de poder se infligiu ao colonizado. O colonizado se submeteu a uma série de rituais que ocorriam, por exemplo, em inaugurações de monumentos, descerramento de placas comemorativas, aniversários ou qualquer outra festa comum ao colonizador e ao colonizado. Tais estátuas e monumentos não eram estéticos e se tratava de uma ponta a outra de manifestações totalmente arbitrárias. Elas eram a extensão escultural de uma forma de terror racial, ao mesmo tempo que eram a expressão espetacular do poder de destruição e de rapina que, do princípio ao fim, foi o motor do projeto colonial. E por fim, que sobretudo, não existe dominação sem um modo de culto de espíritos, que por sua vez pede por todo lado uma forma de evocação de mortos, uma necromancia e uma geomancia, sendo as estátuas e os monumentos coloniais pertencentes a esse duplo universo. Portanto, o papel das estátuas e monumentos
é o de fazer ressurgir no presente mortos que, quando vivos, terão atormentado muitas vezes em combate a vida dos negros. Capítulo 5. Requiem para o escravo. Requiem significando louvor aos mortos. Neste capítulo, Mbebe desenvolve em 4 seções a figura do fantasma, o poder, o primeiro capitalismo e a economia noturna, a existência do negro, enquanto sujeito. A figura do fantasma, segundo Mbebe, é o sujeito plástico que sofreu um processo de transformação através da destruição. Sendo o negro efetivamente o reverso da modernidade, apenas desprendendo-se da forma escravo, comprometendo-se com novos investimentos e assumindo a condição de fantasma, pode outorgar a esta transformação por destruição um significado de futuro. A manifestação emblemática dessa fase noturna do capitalismo, que Mbebe desenvolve como destruição dentro da economia, seria demonstrada por tráfico negreiro, o tráfico de pessoas que moldava toda a economia global durante a época colonial. Em multiplicidade e excedente, é elaborada a dimensão central dessa economia noturna. Em tal economia, aquilo que chamamos de real é, por definição, disperso, móvel e essencialmente ambíguo. Ou seja, não existe real, então, vida, que não seja ao mesmo tempo um espetáculo, teatro e dramaturgia. Seria por meio da vidência que decifraríamos os reflexos do real e interpretaríamos a forma como vem à superfície. Mbebe também elabora formas como o poder, o saber e receber formas. Seria saber desprender-se das formas impostas, mudar e permanecer o mesmo se quiser. Desposar de formas de vidas inéditas e sua criação. Ele chama o poder de farmácia pela sua capacidade de transformar os recursos da morte em forças germinadoras. Ele diz que existe sim poder no espectro fantasmal. Se a figura humana é por si plástica, todos nós temos a capacidade de nos moldar através da destruição. Em O Farrapo Humano, é utilizado o termo infra-humano, que, nas palavras de Mbebe, significa alguém com aparência humana, mas que está tão desfigurado que coexiste dentro e fora do espectro humano. Além disso, é decorrido que, fora de tal explicação, o último sopro da humanidade seria a palavra, a recusa de morrer uma morte indesejada. Tudo isso através de análises da obra de La Vie de Mi, do escritor Sonny Labou, sobre a morte e o assassinato decorrido na ficção. O poder pode dar a morte, mas é preciso que o martirizado aceite recebê-la. O capitalismo racial é equivalente a uma vasta necrópole, como diz Mbebe. Em Do Escravo e do Fantasma, segue a citação de Sabine Melchior Bonnet. O sujeito está simultaneamente aí a algures, captado numa ubiquidade e numa profunda ambiguidade perturbadoras. É nessa dissemelhança e nessa duplicidade que se encontra a parte integrante do agir do poder noturno sobre o sujeito, como ele se relaciona com a vida e com o ser vivo. Fala sobre o reflexo e a nossa imagem, como nós nos enxergamos como plástico. Em um mundo habitado por coisas que passam por aquilo que não são, o poder fantasmal também opera pela captura, em sua maneira mais vulgar, que seria a captura física. Consiste simplesmente em atar e amordaçar o sujeito como um condenado, o reduzindo à imobilidade. A violência alucinatória, como denomina Mbebe, baseia-se, nesse ponto de vista, na negação de qualquer singularidade essencial. Isso acontece quando, na presença de seus hóspedes, por exemplo, o mestre começa a transformar, entre aspas, o cativo em criatura de diversas espécies. Através desse transe de dominação, o ruído da violência, como Mbebe fala, seria através da música, de sons e ritmos, a ressuscitação, que tem o poder de pôr de pé. Nesse momento, deixam de ser equivalentes a referentes identificáveis, deixam de ser referentes do que quer que seja, não passam da sua própria totalidade originária. Em Da Vida e do Trabalho, o escravo não surge como uma entidade definitivamente criada, mas como um sujeito do trabalho. Até porque no drama da vida, o corpo nada significa. É certo que ele me pertence, mas essa pertença não é, no entanto, absoluta. Dentro do trabalho é possível alugar partes do seu corpo a outros. Essa instabilidade, essa interrupção e a mobilidade são fontes de perigo, até porque no paradigma fantasmal não existe reversibilidade nem irreversibilidade do tempo. Agir como sujeito num contexto marcado pela violência fantasmal significa ter a capacidade de sempre introduzir a fragmentos em fragmentações novas. Enquanto sujeito fantasmal, o escravo não tem nem forma única, nem conteúdo modelado definitivamente. Mudam-se as formas, os conteúdos, segundo acontecimentos da vida. Nesse momento, Mbebe cita Nietzsche. Tudo se divide, mas em si mesmo. E onde o mesmo ser
excetuando a diferença de intensidade, está em toda parte, em todos os cantos e em todos os níveis. Seria essa fixação do escravo na existência seria possível apenas se o sujeito se apoiar num repertório de lembranças e imagens, até porque o trabalho para a vida, como é descrito, consiste em afastar-se sempre das lembranças no próprio momento em que tais lembranças serão formadas. Mbebe finaliza o capítulo dizendo que o sujeito fantasmal deve sempre escapar de si mesmo e deixar-se levar pelo fluxo do tempo e dos acidentes. Seria nesse inesperado e nessa absoluta instabilidade que ele se cria, que ele pode se inventar. Finalmente, em seu último capítulo, Mbebe realça a identificação enquanto negro, que em um contexto arcaico, o nome negro perdeu sua forma e sua essência. A submissão, o negro só existe perante o seu senhor. O discurso de Marcus Garvey evidencia tal pensamento, uma vez que para ele, quando escravizado e retirado de seu continente de origem, a África, o povo negro estava fadado ao caos e à ruína social. Ele elucida que a escravidão retira o papel social, poder simbólico e suas perspectivas de futuro. Para César, a Europa não era centro do globo, apenas uma parte dele. Isso nada mais é que um desmembramento do mundo. Serve para reivindicar a identidade do homem negro, uma vez que o mesmo representa a pluralidade. Fanon diz que a relação da cor negra na sociedade não remete a um sentido biológico, mas sim uma condição humana. A Guerra da Argélia evidencia a diferença de violência colonial e a violência do colonizado, já que o último citado não se trata de uma ideologia. Sua obra é um depoimento em defesa das vidas oprimidas e à beira da morte, uma arma de sílex. Por fim, para Mbembe, a arte e a religião agem como invólucro, para que o pós-racial não exista. Para ele, a arte, além de retratar uma realidade, a mimetiza. A contemporaneidade reflete seu arcaico. Sendo assim, para ele, a vida é regida pela dívida. Mbembe apela para que o tempo passado não seja esquecido, pois seus espinhos ainda perpetuam na nossa sociedade e esquecê-los irá resultar em uma constante intolerância.